Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já, informo que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um sábado à noite, né? Muito bom ver jovens reunidos louvando ao Senhor. E é com gratidão que assumimos essa incumbência aí, muito difícil, né? Que é de refletir sobre a palavra de Deus. Então, dito isso, já peço para os irmãos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. A partir do versículo 1. Mateus 28, a partir do versículo 1. Amém? Todos abriram? Diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E o 8º, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos glorificar o Teu nome, Pai, te agradecer pela Tua palavra que o Senhor nos dá, ó Deus, pela oportunidade de aprender um pouco daquilo que o Senhor, das Tuas Escrituras, que o Senhor inspirou homens para escrever. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa mensagem, que não saia de mim, mas do Senhor, ó Deus, no coração daqueles que estão aqui presentes, em nome de Jesus, amém. Então, esse texto que nós lemos, que se encontra no Evangelho de Mateus, para que a gente possa trabalhar em cima do texto, faremos uma breve reflexão acerca do contexto em que ele foi escrito, para chegarmos ao ponto principal do texto, da mensagem. Como os irmãos já sabem, nossa incumbência foi tratarmos um pouco sobre cosmovisão. Cosmovisão, muitas vezes, é uma palavra meio que estranha, assim, que é uma palavra difícil, né? E não muito fácil de uma percepção rápida, assim que você escuta a palavra cosmovisão, acho que muitos já ouviram falar, mas de uma questão mais prática, né, aí a gente trouxe um enunciado para localizar aonde o ponto, né, em que refletiríamos acerca desse tema, que é para nós entendermos aonde estamos localizados, né, comparando, né, o texto que nós lemos até os dias de hoje, aonde estamos localizados na história, né, para que possamos, de fato, ter uma cosmovisão bíblica, precisamos compreender essa evolução, né, porque o texto bíblico foi escrito há muitos anos atrás, e a igreja, assim como as escrituras, né, tiveram algumas mudanças. Quando Jesus
havia ressuscitado, os evangelhos não existiam ainda, né? Então, houveram algumas questões que merecem ser avaliadas para que possamos entender aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Então, os personagens, né, desse texto que nós lemos, em especial Maria Madalena, né, e a outra Maria, como é dito no primeiro versículo, no versículo 1 do 28, eles estavam localizados, estavam sendo governados, né, humanamente falando, pelo Império Romano, que é quem dominava aquela região onde eles estavam localizados. E o Império Romano, como a maioria de vocês já estudaram sobre ele era pautado por visões de mundo, né? Então, o que determinava a vida daquele povo? Aqui vai se começar, nesse texto que nós lemos, é mais ou menos o ponto inicial, quando vai começar o anúncio do Evangelho. As boas novas começarão a ser anunciadas, não mais por Jesus, mas sim pelos seus discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, nesse momento, quando ele ressuscita, e de fato os discípulos vão entender, compreender para que ele ensinou tudo aquilo. Se percebermos, eu vou só, antes de entrar no contexto, mas só uma introdução rápida sobre o próprio texto. Se percebermos, a própria Maria Madalena e a outra Maria que o texto cita, pelo fato deles irem até o túmulo, no terceiro dia, com ervas, especiarias, para cuidar do corpo de Jesus, que estaria morto, né, segundo o entendimento delas, já é um sintoma de que elas não tinham compreendido a mensagem. Porque o próprio Jesus disse que, antes de morrer, de ser crucificado, ele tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. E aonde estavam os discípulos nesse momento? Aonde estavam aqueles que ouviram o mestre ensinando, falando todas aquelas verdades e mostrando milagres, né, fazendo milagres? Eles estavam escondidos, exceto João, que presenciou, como a Bíblia cita, presenciou a crucificação. Outros, como Pedro, por exemplo, negou o próprio Cristo 3 vezes, né? E a gente vai ver nas Escrituras que os discípulos só compreenderam de fato que após a morte de Cristo havia uma continuidade quando ele aparece para eles. E eles vão compreender que aquilo ali era o Evangelho. Aquilo ali começava dali as boas novas, né? Esse novo evento da humanidade que dividiu até o tempo nosso, a forma de contar o tempo, que é antes e depois de Cristo. Então, o contexto que eles estavam, né, que é do paganismo romano. O povo que era governado pelo Império Romano, né, eles passavam por um período de influência muito forte dos filósofos gregos. E uns 300, 400 anos antes de Cristo vir ao mundo, quem tinha influenciado aquele povo? Era basicamente a filosofia pregada por Platão e Sócrates, que, assim, basicamente, vou tentar passar por essas fases um pouco mais resumida, né, porque não é o foco da mensagem, mas a gente precisa compreender esse contexto. Então, o que esses dois, resumidamente, esses dois filósofos, em resumo, tentavam defender, né? Qual era a visão de mundo deles? Eles queriam provar as verdades que existiam na vida através de reflexões filosóficas. Platão, que veio primeiro, ele tentava explicar a vida como um todo através do mundo das ideias. Então, ele dizia que era no mundo das ideias, ou seja, ele também citava esse termo, no mundo espiritual, que se alcançava a verdade. E o discípulo dele, Sócrates, discordando do seu mestre, ele dizia, não é no mundo das ideias, é no mundo real. Então, tinha essa divisão entre eles dois, mas era a filosofia desses dois homens que basicamente pautava o dia a dia desse povo. Se a gente lembrar, quando Paulo
chega, Paulo, né, um evangelista nato, vai até o Areópago e enfrenta os grandes filósofos, né, os grandes pensadores daquela época, e desafia, né, quando ele entra e vê aquela grande quantidade de templos levantados para vários deuses, ele, com a sensibilidade que o Espírito Santo o deu, ele olha para um daqueles templos e vê uma inscrição que tinha na frente de um deles, que cada templo, eram dezenas de templos, mas um deles tinha ao Deus desconhecido. E Paulo, como tinha instrução nessa área filosófica, ele sabia que eles procuravam uma verdade, né? E Paulo fala, olha, esse Deus que vocês estão adorando, eu vim anunciar. Então Paulo, ele entendia o contexto que ele estava inserido, ele sabia que tinha que falar na linguagem deles, para poder eles compreenderem. Então é como se eu chegasse numa comunidade hoje, aqui em Sapé, em qualquer cidade, toda cidade, por menor que seja, tem uma periferia, tem favelas, né? Favela até é um termo não usual hoje, né? Mas a gente, no politicamente correto, né, não se fala mais favela, né? Se fala, na época do IBGE, alguns anos atrás, que eu fiz um censo desse, chamava aglomerado subnormal. Parece um palavrão, né? Mas é favela mesmo. Então, você chega numa favela hoje e chega anunciando Cristo, falando de filosofia, por exemplo. O povo não vai entender, não querendo menosprezar, mas é um contexto diferente. Então, você chega lá com duas pessoas, um puxando um fundo, como se faz no contrabaixo, né, mas com a boca, fazendo um hip hop. Então, a galera gosta disso, né? Tipo, a tribo deles é diferente. Não todos, né, mas existem tribos e tribos, né? E se eu falar do Evangelho de Cristo numa linguagem que as pessoas não vão entender, eu não estou atingindo o objetivo, que é anunciar as boas novas. Então, esse contexto que falamos, essa era a realidade quando essas mulheres viram Jesus ressurreto. Ou melhor, elas ouviram, né, o anjo anunciando que Jesus tinha ressuscitado. Então, foi nesse cenário que Jesus entrou em cena, nesse contexto. Jesus ele chega para anunciar numa cultura pagã que vinha cumprir as profecias de um povo não muito conhecido naquela região, um povo hebreu. Ele chega trazendo uma visão de mundo totalmente diferente. Ele diz, olha, a verdade que vocês falam, né, por conta desse contexto de filosofia, você vê que a Bíblia fala muito sobre a verdade, né? Esse termo verdade é um termo que a filosofia empregava naquela época, estava incrustado na mente do povo. Então ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus usa muitas parábolas, mas eles usavam também termos que era do contexto. E a narrativa trazida por Cristo foi para romper com aquela visão de mundo que esse povo tinha. A visão de mundo que era o homem centrado, o homem no centro, com base na filosofia pagã, né, a filosofia grega. Era as ideias, né, era a razão que determinava a vida do homem. E, sem falar no contexto, não muito diferente de hoje, que as pessoas buscavam prazer pelo prazer e até adoravam alguns deuses, né, que incentivavam o prazer, né, como a gente conhece aí, até alguns imperadores que tinham suas orgias, né, mas a orgia no sentido religioso. Eles faziam como se estivesse adorando a um Deus. Você vê como era aquele contexto. E Jesus traz essa visão de mundo que conflitava radicalmente com aquele cenário. E ele traz, na verdade, uma essência de vida que faria
com que aquele povo compreendesse que a forma que eles vinham caminhando estava indo ao contrário da finalidade para a qual a humanidade foi criada. E o que mais é interessante falar sobre esse contexto é que aquelas mulheres, por exemplo, quando saem, como o texto fala no versículo 1º, no versículo 8º, desculpa, elas saem com medo. O versículo 8º começa dizendo assim, eu vou pegar na outra versão que fica mais fácil de entender. Acho que a maioria está usando essa versão aqui. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, é o 28:8. Tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos seus discípulos. Aquelas mulheres, quando saíram, quando perceberam, né, que Cristo tinha ressuscitado, foi anunciado para elas a ressurreição, e saíram com medo, mas alegres em levar as boas novas para os discípulos. Elas tinham em mente o seguinte: a cultura que elas estavam inseridas, anunciar uma visão de mundo como elas estavam para anunciar, implicava provavelmente em morte, como o próprio Jesus foi morto por isso. Discordar do César, que era o Deus dele, né, que era o governante, mas era tratado como um Deus, implicava em prisão, se não morte, né? Então, mas elas estavam convencidas de que a visão que Jesus tinha de mundo, né, que é essa cosmovisão, Jesus tinha ensinado para elas uma forma de viver a vida que valia a pena arriscar tudo. É como o Paulo diz mais lá em Filipenses, eu acho que é no capítulo 1, que o viver é lucro, o morrer é Cristo. Então, para elas, essas mulheres, depois dos apóstolos, discípulos que foram anunciando a salvação, sabiam que corriam risco de morrer por fazer aquilo, mas mesmo assim fizeram. Eu estava lembrando de uma passagem que eu li há pouco tempo, que o apóstolo Pedro, né, lá no livro de João, no Evangelho de João, salvo engano, é o capítulo 21, ele, quando vê Jesus a primeira vez, Pedro, mais ou menos nessa mesma ocasião aqui, ele estava dentro de um barco pescando, que tinha sido chamado por Jesus para ser pescador de almas, né, e não mais pescar peixes. Ele tinha voltado atrás, triste, se escondendo, foi lá e foi para o barco pescar novamente. Quem aparece para ele no meio de onde ele estava pescando lá? Jesus aparece no barco para ele. Ele, a princípio, não reconhece, depois ele reconhece: és tu, mestre? Jesus fala: desce do barco, vamos ali conversar. Aí vão lá com um peixinho assado. Aí Pedro, conversando com Jesus, anuncia como ele ia morrer. Jesus conversando com Pedro, Jesus disse, na passagem que eu estou citando, ele fala que Pedro ia morrer, como aconteceu, crucificado de cabeça para baixo. Jesus fala: Pedro, diferente como, eu vou tentar parafrasear porque eu não estou lembrando do texto exatamente, mas diferente como você fazia como era criança, que você escolhia para onde ia, quando ficares mais velho, as pessoas vão te ajudar a fazer tudo. Aí depois próprio Jesus explica: eu estou tentando te explicar, Pedro, como tu vai morrer, de uma forma que você não gosta. Foi pior do que o próprio Jesus, a forma que Pedro morreu. Aí Pedro olha para trás assim, aí vê João, o apóstolo amado de Jesus, aí diz: Senhor, eu vou morrer assim, e ele vai morrer como? Aí Jesus, assim, foi uma situação, é até engraçado mesmo a situação, que Pedro recebe a notícia de como ele vai morrer. Aí ele faz, certo, mas ele meio enciumado com João, ele fala: mas e ele vai morrer como? Aí Jesus olha para ele e faz: não te interessa como ele vai morrer. Se eu quiser, ele nem morrer vai. Dá logo um fora em Pedro, né? Pedro, vendo Jesus ressurreto, vai entrar numa picuinha com João,
né? Assim, a questão é que eles não tinham compreendido ainda o reino. Ele estava falando com Jesus ressurreto. Jesus foi lá provar para eles: olha, eu estou vivo. A partir de agora, vão lá, pregue o evangelho, façam discípulos. Enfim, a grande comissão, né? Jesus passa nesse momento a grande comissão para eles, mas Pedro não tinha entendido ainda. E engraçado que Pedro depois se torna um desbravador, né? Ele compreende o evangelho. É quando ele entende a cosmovisão, né? É quando ele entende o sentido de tudo aquilo. Mas, essa água aqui é para mim, né? Aí a gente vai saltar aqui desse período desse contexto específico do texto e vamos tentar chegar até hoje, apenas para a gente fazer uma reflexão de como a gente deve se comportar se eu entendo, ou então se eu tenho dúvidas de como eu devo me comportar, compreendendo que a visão bíblica não deve ser deixada de lado, em todas as áreas da minha vida. Se eu trabalho numa repartição pública, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso anunciar o reino com o meu trabalho. É como a gente faz aquela comparação do Antigo Testamento com o Novo. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus o tempo todo. Tem várias passagens que falam, apontando para Cristo. E Jesus veio só consumar tudo, né? Ele até fala, eu vim cumprir as profecias, eu vim cumprir o Antigo Testamento, né, em outras palavras. Mas a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar, deve apontar para Cristo. E é isso que a gente vai entender, e o que eu vou falar agora é um pouco do como a nossa sociedade hoje, para a gente entender, por exemplo, por que é tão difícil. Eu sei que tem muitos universitários aqui, eu não sei se a maioria pretende entrar na carreira acadêmica mesmo, né? Publicação de artigos, monografia é meio que obrigatória, né? Em quase todas as graduações, mas mestrado, doutorado, enfim, eu quero dar aula em universidade. O caminho é árduo, com certeza, quem já quer, já deve ter entendimento em relação a isso, mas o porquê existem tantas barreiras, como existia para esse povo na época de Cristo, né? Porque o que predominava ali era aquela ideia de mundo da razão que determinava a vida das pessoas. E a nossa vida hoje é pautada em quê? O que influencia a forma por exemplo, de um professor ensinar história, a forma de um governante administrar os bens públicos. Então, após esse período, né, desse século I, mais na frente, a própria nomenclatura, veja, a nomenclatura dos termos históricos já aponta para uma cosmovisão de mundo, uma visão de mundo. Se a gente vê Idade Média, Idade Antiga, né? Antes, um pouco mais antes, mas a Idade Média, quando se cita alguns termos, como período medieval, né? O termo medieval, por exemplo, quem foi que escolheu esse nome para especificar esse período medieval? A palavra medieval, quando você pensa algo medieval, você pensa logo em quê? Uma coisa ultrapassada. Então, quem foi que disse que é ultrapassado aquele período, né? Então, quem foi que disse que o período um pouco mais à frente, após as revoluções francesa, enfim, reforma protestante e tal, é considerado como moderno, né? Então, a própria forma de nomear as questões da história já implica numa cosmovisão, entende? E se você hoje pretende dizer coisa diferente, você vai provavelmente sofrer muito e olhe lá se conseguir dizer. Eu vou dar só um testemunho de uma conhecida minha, que ela é da área de humanas, acho que ela fazia letras, era isso mesmo.
na Federal. Ela tentou participar de uma pós-graduação. Dentro do curso, ela fazia já o mestrado, e dentro desse mestrado tinha umas pós-graduações que ela queria fazer. Ela foi tentar publicar uma tese de pós-graduação. Só que, qual o problema? Ela era cristã. A tese que ela abordava, que estava sendo discutida, envolvia a questão de gênero. E ela foi trazer à cosmovisão dela. Ela não conseguiu publicar. E você não consegue hoje nas universidades. Pode ser que você consiga até numa particular, enfim, mas em universidades públicas, considerando o contexto, né, das universidades hoje, não sei se tem algum desbravador nessa área que eu estou mencionando, mas é difícil, por conta dessa forma de ver o mundo dos professores, né, desses acadêmicos. Então, aí vem esse período de Idade Média, Idade Antiga, Renascimento, Reforma Protestante, que teve uma ruptura, né, da Igreja Católica, e muitas coisas influenciaram a Reforma, mas especialmente aquele contexto de mudança de uma forma de pensar, onde queriam, um pouco antes, separar o Estado a Igreja do Estado, e quando conseguiram, começaram a fazer essa distinção, formou-se o ambiente, né, favorável para a reforma. Claro que a reforma tinha uns objetivos específicos para interpretação da Bíblia, a forma de ensinar, a graça, né, a salvação pela graça, mas o ambiente que favoreceu a reforma foi um ambiente de separação do Estado da Igreja e o Estado, né? Aí veio a Revolução Francesa, enfim. E tem um período da história interessante que chega num ponto que a gente comentou agora, que é aquela narrativa, né, dos liberais e marxistas. Uma forma de ver o mundo, e é esse ponto que eu queria destacar, que muitos de nós, e até há pouco tempo, né, em relação a campanhas políticas, né, muita gente se engajou em relação a essas, de alguma forma, né, a essas teses, mas qual o cuidado que a gente tem que ter, que não é errado você ter um posicionamento político, de forma alguma, e até contrário, se eu for falar aqui que não devemos nos engajar politicamente, vai ser contrário a tudo que eu vou dizer e até nossas conclusões. Pelo contrário, você deve se envolver, porque se você, um autor desconhecido, que eu não sei quem foi que disse isso, mas se você não se interessa pela política, quem se interessa vai lhe governar, vai fazer as leis, vai dizer onde deve ser investido o dinheiro público, né? Se você não se interessa em publicação de tese, mesmo que seja desbravando, né, lá com essa briga, né, de ideologias, quem vai determinar o que é ensinado nas escolas para o seu filho? Porque são aqueles acadêmicos, né, aqueles que formam os universitários, né, quem se forma nas universidades, os professores, que determinam, né, o que se ensina. Uma preocupação grande hoje, minha e da minha esposa, é em relação à educação da nossa filha. Porque o que se ensina nas escolas hoje? Não é apenas o conteúdo, mas é a forma de se ensinar. Porque hoje nas escolas vê-se muito os professores, né, que a base da educação brasileira tem lá o seu patrono, e esse cara, e outras tendências, né, modernas, ensinam a independência, a autonomia da criança. A criança não pode ser contrariada. Isso gera um problema tão grande nas famílias, que isso acontece por quê? Que não é o que eu não quero falar da educação, eu quero falar o motivo pelo qual esses problemas acontecem, porque a gente não se envolve. Porque a igreja, né, nós que entendemos que tudo na nossa vida deve apontar para Cristo, não se preocupamos em ir lá e fazer a nossa parte.
Eu não me preocupo em... essa coisa de política não vale para crente, não. Não vale para quem é cristão, não, porque o meio é muito corrompido. De fato, o meio é muito corrompido, mas se nós, né, o povo que conhece a verdade, não apresentarmos uma alternativa com a visão bíblica para se administrar o recurso público, para se ensinar nas escolas, nós vamos ser ensinados e administrados por eles. Então, a ideia de visão de mundo bíblica não é aquela ideia que a igreja se afasta do Estado, como, né, aconteceu lá na Reforma, a influência, né, um pouco anterior à Reforma, e nem é também a igreja dentro do Estado, né? É que nós, como cristãos, devemos assumir um papel relevante e influenciar as pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na universidade, aonde quer que nós estejamos inseridos. Mas, afinal, né, sem se deter mais nessas questões históricas, mas, afinal, em que hora nós estamos hoje? Que horas são? Como é que eu posso dizer aonde eu estou? E, com base nessa análise, como eu posso traçar um plano, por exemplo, para mudar uma realidade onde eu estou inserido? Eu tenho a rua onde eu moro vive com esgoto aberto. Então, isso implica numa questão política, né, de dotação orçamentária, de decisão política. Como é que eu faço? Como é que eu posso me envolver numa decisão dessa, pensando numa visão bíblica para as coisas? Então, é aquilo, se a gente não se envolve, alguém vai lá e com os princípios totalmente diversos dos nossos, vai lá e vai fazer. E provavelmente vamos ficar descontentes. A fase atual, né, dessa evolução aí, a mais moderna, né, situação de cultura que nós encontramos é a chamada pós-modernidade. A pós-modernidade que influenciou aquilo que eu falei sobre a educação das crianças, que fala que a criança não deve ser contrariada. Pode não. A criança tem autonomia. Não pode bater na criança, não pode corrigir a criança, porque a criança vai se traumatizar. Isso é antibíblico, né? Porque o próprio Deus corrige aquele que Ele ama. Se eu corrijo com amor, ensinando por que a correção, não tem nada antibíblico nisso, né? Então, nós precisamos refletir naquilo que somos ensinados, né? Naquilo que você escuta, seja em casa, seja no trabalho, seja na universidade. Porque se eu preciso renunciar princípios bíblicos para chegar a um posto de poder, a um sonho que eu almejo, você vai renunciar à Bíblia por conta de uma questão profissional, por exemplo. Então, já mostra que essa questão profissional sua não é da vontade de Deus. Se tem uma barreira, né, se a paz não está no teu coração, se existe uma barreira onde você precisa renunciar valores inegociáveis para chegar naquele ponto, meu irmão, dê 2 passos para trás. Essa visão de mundo atual tende ao relativismo e o ceticismo. As pessoas não acreditam mais em nada e relativizam tudo. Pode parar para pensar e assiste uma notícia de jornal hoje, ninguém consegue dizer mais, isso é verdade. Não é assim. Eu não posso dizer que isso é verdade. Não existe verdade, né? Nada mais é absoluto. Essa é a tendência hoje dessa chamada pós-modernidade. É um termo muito utilizado, mas, em resumo, é relativizar tudo. Tudo é relativo e eu contesto tudo. Apesar do relativismo, isso ajudou, por exemplo, ao retorno de alguns pensamentos, alguns princípios cristãos, que antigamente não se tinha, na modernidade, naquela ruptura mesmo com a igreja, né? Porque hoje, se alguns estudiosos, né, ainda
mesmo que não são mesmo não cristãos, ainda admite o uso da fé, por exemplo, né? Você já deve ouvir falar em algumas técnicas, alguns estudos de revistas científicas que dizem que a fé ajuda na cura de uma determinada doença. Isso já é uma mudança por conta desse ambiente cultural de hoje. Nada é uma verdade absoluta. Então, eu também não posso dizer que a minha verdade é absoluta. Apesar de que essa afirmação já é uma visão de mundo, né? Se eu falo que nada é verdade, então eu já acredito em alguma coisa. Mas a visão cristã de mundo, a autonomia de Deus, né? Vamos pensar assim, qual é a visão cristã de mundo? A autonomia de Deus. Qual é a visão não cristocêntrica? A autonomia do homem. Em resumo de tudo que a gente falou, se você parar e analisar um comportamento ou uma afirmação e tiver na dúvida, isso aqui é bíblico ou não, faça a seguinte reflexão: quem é que está na autonomia, né? Quem é que comanda? Se é o homem, não é uma visão bíblica. Entende? A autonomia, pela visão bíblica, é sempre de Deus. A gente cantou aqui agora há pouco uma música que eu gosto muito. Eu até deixei aberto aqui, porque eu não sou de cantar, não. Eu vou ler, né? Isso aí eu deixo para Fabrício cantar. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim. Como é que eu canto uma música dessa? Digo que o Deus é o Senhor da minha vida, que Ele reina, chamando Deus para reinar sobre a minha vida, mas eu que decido tudo na minha vida. Eu vou fazer um concurso. Não, mas eu quero ser juiz na área do direito, né? Eu quero ser tal coisa, eu quero dar aula na faculdade. Se você parte desse princípio, né? Se você parte para uma situação e não busca o reino de Deus na sua vida, já começou errado. Provavelmente vai quebrar a cara. Mas Deus pode abençoar lá na frente. Bom, aí é uma questão soberana de Deus, né? Isso, inclusive, entra Eu tenho quanto tempo ainda? Eu nem marquei meu tempo. Mas isso entra também na questão, já nos pontos de conclusões, que são 2 pontos, melhor, são 3 pontos, para a gente entender o que é o reino de Deus nas nossas vidas, o que é a visão bíblica nas nossas vidas. É por onde começar. Por onde eu devo começar? É justamente isso que a gente está dizendo. É entender se Deus está no centro ou se eu estou no centro. Mas tem 3... tem uma frase que eu posso começar a responder essa pergunta. Primeiro, creia que Jesus é o Senhor. Se você crê que Jesus é o Senhor, aí você parte para entender o que é Jesus ser o Senhor. Quais são as bases de uma cosmovisão cristã? Você crê que Jesus é o Senhor? Amém? Todo mundo aqui crê, né? Amém. Se Ele é o Senhor, você crê que Ele criou todas as coisas. Deus é soberano. Ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Se Ele é o Senhor, você também crê que a narrativa bíblica sobre a criação e a queda do homem, ela é verdadeira. E você também crê que após a criação, após a queda, existe uma narrativa para a redenção em Cristo. Você creu nesses 3 pontos, você começou bem. Mas se qualquer coisa que tu faças vá de encontro ao poder absoluto de Deus, a soberania e a misericórdia e juízo, né? Porque misericórdia na salvação, mas Ele julga todas as coisas depois. Isso implica um começo válido, né? Então, aquela mulher que a gente leu, que ouviu o anjo anunciar que Jesus tinha ressuscitado, quando ela ouviu, ela entendeu isso. Ela entendeu que anunciar a Cristo era isso. Era que a narrativa
dos hebreus se cumpria em Jesus e que ela deveria anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas não é só falar de Jesus, é evangelizar, né? Aqui isso é uma forma de se anunciar, mas a gente anuncia isso com a nossa vida. Anunciar Jesus em detrimento da própria segurança. Aquela mulher arriscou a sua vida para anunciar a Cristo. Não só ela, mas os cristãos, né, da igreja primitiva. E, mesmo com medo, ela não deixou de anunciar as boas novas, pois entendeu que essas crenças básicas, de fato, se cumpriam em Jesus. Então, se eu entendo que Jesus é o Senhor, Ele reina em mim, né? Eu acredito na criação, na queda e na redenção. Então, apenas a título de exemplo, como é que eu posso me cuidar para não deixar de lado essas crenças absolutas? E são crenças absolutas. Se você renunciar a qualquer uma dessas, a sua atitude é antibíblica. Então, se você se põe numa situação onde normalmente a gente vai ter oportunidades para praticar isso, quando eu se põe numa situação de conflito de narrativas, né? Eu tenho o meu ponto de ver, a minha forma de ver o mundo, e me deparo com uma situação onde, se eu agir conforme a música, eu vou renunciar aos meus princípios. Normalmente a gente erra de 3 formas. Eu me retraio, eu preciso agir e não ajo, né? Por exemplo, quando a igreja está inserida em um determinado local e no lugar de a igreja ser relevante, ela se retrai num gueto. Ela se retrai em reuniões particulares e não anuncia um reino de Deus aos vizinhos. Isso é uma forma de se refugiar, né? É você deixar de anunciar o evangelho não só por palavras, né? Mas influenciando políticas públicas, sendo relevante na cidade onde a gente está inserido. Conformação. Além de se retrair, eu posso me conformar. Não, mas o amor de Deus é tão grande que vai alcançar todo mundo. Eu não preciso fazer nada. Mas e a grande comissão? Mas entende que os princípios estão todos na Bíblia. A grande comissão: ide, pregai o evangelho, anunciai o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça discípulos. Então, não é vendo que o amor de Deus é grande, Ele é misericordioso, mas Ele mandou a gente anunciar o evangelho. E o dualismo, né, que é uma herança também daquela questão filosófica que a gente estava falando. É aquela história de tratar a igreja como sagrada e as coisas, a profissão como secular, né? Por exemplo, secular e sagrado, né? As artes, a música é secular, mas a oração é sagrada. A família pode ser até sagrada, a família, mas o trabalho não. O trabalho não tem nada a ver. Eu vou lá trabalhar, faço meu trabalho, venho para casa. Essa divisão entre sagrado e secular, quem inventou não foi a Bíblia. Foram essas teses que tentaram dar uma visão de mundo diferente e disseram: olha, a igreja separa do Estado. Começou ali, né? Aí depois foi separando da vida particular, e depois foi assim. E hoje muitas igrejas ainda entendem que existe coisa sagrada e existe coisa secular. Mas não tem diferença. É tudo uma coisa só. A gente fala de cosmovisão como se fosse uma lente de óculos, né? É como se você estivesse dirigindo um carro, pode ser também esse exemplo, e você vê, à noite, vem um carro com um farol apagado. Quem está dentro dirigindo, ele tem uma visão menor, né? Quem está dentro do carro vai ter um ângulo menor, porque a luz está clareando menos. E quem está vindo de lá para cá também vai entender errado, pensa que é uma moto. Então, a forma que você vê as coisas, a lente que faz você enxergar as coisas, vai influenciar na forma que as pessoas te veem
que vê a igreja, né, que me veem também, e como você vê as coisas. Se você não tem aquele princípio básico, que é Deus Criador, Deus que entende que a queda é como Deus, que é bíblica, e foi uma questão da soberania de Deus, e que a redenção houve através de Jesus e vai se consumar no julgamento, isso tem que pautar a nossa vida. E você, entendendo corretamente esses princípios, você vai fazer igual a Daniel. Quem lembra, quem nunca ouviu a história de Daniel, né? O rei Dário publicou um decreto. Sem falar muito do contexto, que aí demora um pouco mais, mas vocês podem até anotar para dar uma lida depois, Daniel 6:10, quando diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes no dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo a Deus. O decreto dizia que não podia orar, que não podia adorar a outro, senão o rei, né? Na época era Dário. O rei, na verdade, foi enganado, né? Tem aquela história que os caras tinham ciúme de Daniel, aí foi lá e convenceu o rei para publicar o decreto. Sempre tem, né, um enviado de Satanás para atrapalhar as coisas. Mas Daniel, com base nos princípios e convicções que ele tinha, disse: eu tenho minhas convicções, eu vou me ajoelhar, ainda que a minha vida esteja em risco, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios. Daniel se ajoelhou, e a gente sabe daquela história, da história toda, mas essa atitude de Daniel, né, que foi levado na cova dos leões, e Deus o livrou, mas a atitude dele de não se dobrar ao imperador, né, ao rei, e sim continuar sendo fiel a seus princípios, é o que nos mostra como devemos agir hoje. Não nos dobrar aos princípios do mundo. Nós temos princípios. E entendo o seguinte: entrar na cultura, porque se eu entendo que tudo é de Deus, se Deus é o Criador, Ele é dono de tudo, amém? Então eu posso usar a música, eu posso usar as artes, eu posso, enfim, usar tudo que faz parte da criação de Deus para glorificar o nome dEle. Agora, eu não posso adorar a cultura, que já é o inverso. É como aquela história do marxismo com o liberalismo, né? As pessoas adoram a ideologia, acham que é a ideologia que vai salvar o mundo. Por isso que muita gente morreu por conta das teses marxistas enfim, e tem muita desigualdade por conta da tese liberalista, né? Mas não é a ideologia que salva, quem salva é Cristo. A gente confunde as coisas, acha que um presidente vai salvar todas as coisas, né? Se Deus colocou lá, inclusive a Bíblia fala, apesar do que Daniel fez, veja bem, apesar do que Daniel fez, é importante dizer isso, a Bíblia fala para a gente honrar as nossas autoridades. Eu tenho um pavor de Bolsonaro. Não eu, né? Estou falando assim, uma pessoa dizendo. Tinha pavor de Dilma. Enfim. Mas a Bíblia fala para a gente honrar as autoridades. Vírgula. Desde que eu não renuncie princípios bíblicos. Bolsonaro manda a gente comprar, tem a história das armas, né? Bolsonaro diz: olha, tu vai ter que comprar uma arma e sair atirando todo mundo. Então, assim, é uma questão de princípios, né? A questão a discussão aqui não é, esse exemplo que eu dei não é a discussão, mas a discussão é, independente do que o governante decretar, eu vou me ajoelhar somente a Deus. Eu não vou adorar a ideologia, entende? Eu não vou adorar eu concordo, votei e vou fazer com que ele seja um ídolo na minha vida. Tem gente que se comporta assim. Daniel se preparou para esse momento. Quem lembra que Daniel veio do cativeiro? Daniel veio lá do cativeiro com Nabucodonosor. Por que Daniel foi levado?
para servir ao rei, porque Daniel ele era preparado. Daniel era, como a Bíblia diz, era um dos notáveis, né? Fora a questão de interpretar sonhos, né? Que ele interpretou dos sonhos nos 3 reis seguidos. Mas Daniel ele era notável. Ele foi levado para lá porque era capacitado. E isso fica um ensinamento para a gente, né? A cultura que a gente está inserida, a gente só vai conseguir influenciar se a gente estiver preparado. Daniel foi chamado por isso. Foi chamado, mas não renunciou aos seus princípios. Ele se preparou para aquele momento. Honrou o rei até onde pôde. Mas quando o decreto do rei estabeleceu um choque com os princípios dele, ele disse: não, ainda que minha vida esteja em jogo, eu não renuncio. Daniel é o tipo de gente que floresce em qualquer circunstância, né? E, para finalizar, a gente já está encerrando, a gente já falou, né, de como agir, de não renunciar a princípios, e o exemplo de Daniel nos traz esse ensinamento, que é ser excelente em tudo que a gente faz. A excelência, né? Daniel se preparou para aquele momento. Ele não foi chamado para servir ao rei, porque o povo ficou lá. O povo foi levado cativo, mas o rei trouxe junto, né, do povo de Israel os melhores para servir lá no reino, né, no palácio. Daniel se preparou para aquele momento, por isso que ele foi chamado. Nós, hoje, precisamos dominar aquilo que fazemos, porque senão você não vai conseguir influenciar da forma que a gente precisa influenciar. Você não vai ser chamado a nada, né? Você não vai ser convidado a fazer nada, se você não estiver preparado. Honrar o rei até o limite dos seus princípios. Daniel fez isso. Você deve agir como um bom samaritano quando precisa e como um profeta quando precisa. Daniel, quando precisou, ele bateu o pé e disse: não, aqui é o meu limite. Se eu passar daqui, eu vou desonrar o meu Deus. E que nada a não ser a obediência irrestrita ao Senhor seja o nosso guia. Obediência ao Senhor é o nosso guia.